Abram a Bíblia no Evangelho segundo João. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos. Eu particularmente gosto muito do Evangelho segundo João. O olhar que João ele teve para com Jesus humano e para com Jesus divino. Então, João ele traz para nós essa característica peculiar que só tem no Evangelho segundo João, só no que ele escreveu, porque os outros 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos, né, que tem a mesma visão. João, ele escreve de uma forma bem peculiar, tá? Mas se vocês quiserem aprender mais, outubro tá aí. Então, nós vamos explanar mais. Hoje não é o foco da mensagem de hoje, é só uma introdução. E o tema da mensagem de hoje é o Deus que ora. O Deus que ora, ok? Então, veio muito a calhar, né, com o tema, com a mensagem e o mês de setembro, né? E louvado seja o Senhor pela vida da Renata. Ela deu um pontapé inicial em algo que Jesus ele fala, né, que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E esse mês de setembro, para quem não conhece, ele foi intitulado como Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio, né? Prevenção ao suicídio, entendeu? Então, não é isso que eu venho trazer, mas como veio a calhar, né? Então, não sei se tem alguém em nosso meio, ou alguém que irá assistir, saiba que existe um Deus que ora. Saiba que existe um grande e supremo intercessor, ok? O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é importante a gente salientar isso, porque nós cremos, a Bíblia, ela nos apresenta um Deus trino. Isso é de fundamental importância para as nossas vidas, e nós não podemos deixar de lado essa doutrina bíblica real. O Deus Pai, Criador, o Deus Filho, Redentor, e o Deus Espírito Santo, Consolador, nosso guia que habita em nós. Então, para todos que estão cansados e sobrecarregados, com pensamentos que muitas vezes cansa a nossa mente, cansa o nosso físico, né, das batalhas diárias do dia a dia e a batalha espiritual que a gente enfrenta. E eu não estou falando nada que eu não conheço, não, nada do que eu vivo, não, né? Quem me conhece sabe, entendeu? Então, a nossa fé, ela se pauta em um Deus que se preocupa com a gente, um Deus que é presente, que é um Deus pessoal. O Salmo 115, ele fala, não precisa colocar, ele fala assim, ó, que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve. O que significa isso? Significa que o ídolo, que a idolatria, tudo aquilo que quer se colocar entre Deus e os homens, é alheio à circunstância. Vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta.
tem boca, mas não aconselha e não fala nada. O nosso Deus é um Deus pessoal, é uma pessoa que fala, que vê e que nos escuta. Não é um ídolo. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, dada essa introdução, Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler versículo a versículo, como de costume, né? Os irmãos já sabem como é que funciona, não muda. Eu vou versículo a versículo, até o versículo 26, não feche suas Bíblias, vá acompanhando, Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do 1. Então, para continuar a introdução, para vocês se localizarem, João, no capítulo 17, ele já aponta para a paixão de Cristo, para o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Ele aponta para Cristo já na sua pré-angústia de morte. Ok? Então, Jesus ele já prepara os seus discípulos, desde o capítulo 14, se vocês verem, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, quem lembra aí, quem é bom de Bíblia vai lembrando aí. No capítulo 15, no meio, ele já prepara os discípulos, falando que o mundo os odeia, que a gente não pertence ao mundo, tal. Tem a promessa do Consolador, do outro, que significa que é semelhante a mim, na mesma essência, que não nos deixará órfão, porque ele vai para o Pai, e se ele não for, o Espírito Santo não vem, ok? No capítulo 16, ele explica a obra do Espírito Santo, do Conselheiro, do nosso guia, ok? Não é um mapa, é um guia, ok? No meio do 16, vocês vão ver, algumas Bíblias traz a tristeza dos discípulos. Porque Jesus, ele vai. A promessa do Messias está partindo para morrer. E eles estão sem entender o que está acontecendo. Então ele se entristece. E ao término do 16, no versículo 33, Jesus, ele fala um versículo, uma frase conhecida de todos nós. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E a partir dessa fala, o que Jesus faz? Ele intercede por nós, pelos discípulos, e respinga em nós. Diego, mas qual que é a aplicação? Eu vou fazer o contrário. Qual que é a aplicação disso que você quer trazer para mim nos dias de hoje? É para você viver os seus dias até a volta de Jesus, ou até você ir para Ele em paz, sabendo que existe um Deus humano que não está alheio às circunstâncias que nós passamos, de perda, de dor, de tristeza, de alegria, de sofrimento, de angústia, de traição. Ele não está alheio, ok? Então, a aplicação dessa palavra de hoje, que depois eu vou explicar para vocês, para a gente meditar junto e para vocês lerem em casa depois, para aconselhar alguém, futuramente, quem sabe, entendeu? É saber isso, é essa certeza, de que somente um Deus, que se fez humano, que encarnou, ok? 100% homem, porque teve fome, porque dormiu, se cansou, porque tomou água, porque sofreu tudo que nós sofremos, derramou sangue, sentiu dor, e um 100% Deus. É o mistério da Trindade. Não me pergunta, é bíblico, creia pela fé. Amém? Então, o que significa a importância de um intercessor? 100% homem,
e 100% Deus. Que quando Ele ora por nós, quando Ele se preocupa conosco, é Ele com uma mão pegando a mão do ser humano, 100% homem, e com uma mão pegando a mão do Deus Pai, 100% Deus, e nos unindo, reconciliando, ok? Então nós necessitamos de um intercessor, de um mediador divino, e ao mesmo tempo, nós, um para com o outro, nós necessitamos dos intercessores, daqueles que pegam a nossa mão e falam: Jesus, está aqui, amém? E a extensão do corpo de Cristo é a igreja. É isso que eu vou também trazer nesta mensagem. Essa é a aplicação. Agora eu vou para a exposição dos versículos, ok? Então, capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. O que significa isso? Jesus, no Pai Nosso, Ele já explica: Pai Nosso que estais no céu. A importância de a gente olhar para o céu, para a eternidade, olhar para cima, saber que existe um Pai, saber que existe um Deus que se preocupa com a gente e que está em um trono, como a Bíblia nos explica, e que governa, e que nada está oculto, alheio, ou nada foge do controle dele. Então, Jesus olha para o céu e ora. E o que ele fala? Pai, chegou a hora. Primeiramente, que nós temos que saber, o apóstolo pregou 7 mensagens de paternidade, envolvendo todo o campo da paternidade, e principalmente a divina, né? A paternidade celestial do nosso Pai Criador, ok? Então, essa é a convicção que nós temos que ter, que nós temos um Pai. Chegou a hora. Como eu disse, Jesus estava caminhando para o Gólgota, para ser crucificado. Então, o chegou a hora é o está consumado. Quem lembra? Tetelestai. Chegou a hora. É agora. Eu não vou fugir. Vai acontecer. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. A cruz de Cristo, ela é a glorificação do Pai no Filho, e do Filho no Pai. Por que a cruz, um símbolo de humilhação, de morte, glorifica o Pai e o Filho? Porque a cruz de Cristo, ela é o palco do amor e da justiça de Deus. Da justiça, porque era para nós aquela cruz. Era para mim e para você. Porque é um Deus justo. E o salário do pecado é a morte. Mas Ele tomou o nosso lugar. E do amor, porque Ele nos substituiu, então Ele nos ama. Então a cruz é o palco do amor de Cristo. É a glória de Deus e do Filho, é a glorificação do Filho. Versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A autoridade da vida eterna é apenas no Filho. Não existe outro mediador, não existe medianeira, não existe nenhum intercessor entre o nosso Deus e o Pai. É Cristo Jesus, palavras dele e acabou. Jesus falou, está falado. Não tem. Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que foi cuspido, foi Ele que foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Isaías 53, amém? Vou ler de novo.
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Jesus, ele tem toda a autoridade. No final de Mateus, se vocês lerem, ele fala: é-me dada autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, no nome de Jesus, para que conceda a vida eterna. Então a vida eterna é concedida apenas em Cristo Jesus e pronto. A todos que lhe deste. 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é, Diego, o que é a vida eterna? O que nós vamos fazer na eternidade? Conhecer o Deus verdadeiro. Presta atenção nessa frase aqui, ó. A vida eterna não é quantidade de tempo, é quantidade de relacionamento. Nós vamos passar uma eternidade nos relacionando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu quero ver a face do meu Criador. Aleluias! Daquele que me amou primeiro, nós vamos ver. Desde que a nossa vida esteja pautada em Cristo Jesus. Desde que a gente viva uma vida de arrependimento aos pés da cruz e reconhecimento. Então esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus. É um único Deus trino. É a unidade na trindade. Ok? Ponto facultativo. Não dá, é bíblico aqui. Rapidinho, só para explicar rápido essa questão da trindade. Você percebe que no capítulo de João, Jesus ele explica que vai mandar um outro consolador, da mesma essência, do mesmo caráter, da mesma substância, o Espírito Santo, ok? E aqui Jesus ora ao Pai. Então, é nítido ver a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento. Ponto final, não tem discussão em relação a isso. Muita gente tenta distorcer isso. Cuidado. Beleza? Então vamos lá. Então, o Pai enviou Jesus, o Cristo, para nos salvar, para glorificar Ele, o Filho, e nos salvar, para nos dar a vida eterna. Ok? Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Perceba então que Jesus, ele completa a obra, ele vai até o final. Mesmo em angústia de morte, Lucas relata que ele teve uma angústia, né, que suou sangue. Para quem não sabe, Lucas, um médico, né, então ele teve um olhar mais atento e na sua pesquisa de campo, ele se atentou a esses detalhes. Então, mesmo na angústia de morte, Jesus, o Cristo, ele completa a obra que o Pai designou a fazer, ok? Assim glorificando Deus na terra, na justiça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus não pode deixar pecado impune. Só que ao mesmo tempo Ele nos ama, então como que Ele faz? Envia o Filho. Só que não pegou de surpresa, eles já sabiam. Apocalipse fala, né, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, eles já sabiam. Então, Jesus já estava crucificado na presciência, na onisciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na santa convocação, antes da criação de todas as coisas. Amém? 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Divindade de Jesus. Quem está entendendo? Com a glória que eu tinha antes. Ok? O verbo que era Deus, que estava com Deus, né? Estava lá. Sempre esteve. Na obra da criação e na obra da glorificação dos santos, que nós estamos aguardando, amém? Então, Jesus aqui confirma, ele atesta,
me dê a glória que eu já tinha. Então confirma a eternidade do Cristo, do Jesus, homem, o Cristo. Amém? 6. Agora, Jesus ele ora por ele mesmo, ele intercede junto ao Pai por ele. Agora, a partir do 6, eu vou ler que ele ora pelos discípulos. Eu vou fazer um link entre o que os discípulos, os primeiros discípulos ouviram do Cristo ali, e vou fazer um link para os dias de hoje. Porque todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, ele se torna um discípulo. Então, ok? Então hoje, 2022, século 21, nós somos discípulos de Cristo, ok? Então, o que Jesus intercede pelos discípulos naquele momento, e se estende a nós a partir do versículo 20, que o versículo 20, Jesus ora por aqueles que iriam crer, que somos nós, mas logo eu chego ali. Então, versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Aqui, na presciência, o que é presciência? No pré-conhecimento de Deus, né, que é um atributo da sua divindade, né, eterna, que está dentro da onisciência, que significa onisciência? Que tem todo o conhecimento, entendeu? Então, na presciência, no pré-conhecimento, antes de todas as coisas, o Pai já sabia aqueles que iriam ser salvos. Não quero advogar para o calvinismo, né, que é uma doutrina teológica, uma filosofia teológica, que prega que ensina que Deus predestinou, já escolheu os que vão ser salvos. Não. Na presciência de Deus, ele já sabia, ok? Quem seriam os salvos e quem seria o condenado. Mas porque ele quis? Não. Aí entra a responsabilidade humana. Você e eu temos responsabilidades dos nossos atos perante Deus. Sejam eles bons ou sejam eles maus. Ok? Entenderam? Então, o fato de Deus saber quem vai ser salvo e quem vai para o inferno, não o culpa, porque Ele providenciou a salvação em Cristo Jesus para todos. O fato dele saber, não é o fato dele querer. Quem está comigo, amém? Então, cabe a mim, todos que estão aqui, vocês vão estar ligados dentro desta palavra, e com temor e tremor. Eu quero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo dê um chacoalhão na gente agora, com temor e tremor, porque a partir do momento que o Evangelho é exposto, que a palavra é exposta, e a gente está dentro de um versículo que eu vou ler aqui, cabe a você e eu ver o que nós vamos fazer da nossa vida. Amém? Então, vou ler os 6 rapidinho. Eu revelei teu nome. O que significa o nome? É o caráter, é a justiça, porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, ok? Que está lá em Colossenses. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Então Jesus, ele expressa a vontade do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. O caráter, a justiça, ok? Os atributos de honestidade, de idoneidade, de amor, de relacionamento, está em Cristo revelando o Pai invisível. Amém? Espero não esteja confundindo, estou tentando o menos técnico possível. Então vamos lá. 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Reconhecer e crer, cabe a nós.
responsabilidade humana. A palavra é anunciada, o evangelho é exposto. Eu estou lendo a palavra de vida eterna. Eu estou lendo aqui para vocês o evangelho da salvação, a palavra de vida eterna. Cabe a você reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador e crer nele. Está escrito aqui. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram. Cabe a responsabilidade humana, cabe a mim e a você aceitar. Ponto. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram pela fé. Fé na obra, fé no Cristo, fé no Jesus, humano e divino, que morreu no meu lugar e no seu, amém? Que me enviaste. 9. Eu rogo por eles. Ele roga. O que é rogo? É aquela oração, uma súplica, implorar, rogo. Quem se assemelha vai saber, rogai por nós pecadores, está atribuído errado. Não vou adentrar isso porque o meu esquema é ler a palavra, é expor o evangelho de Cristo e acabou. O rogo é apenas por Cristo. Cristo está falando, eu rogo por eles, eu imploro por eles, eu anseio, eu desejo interceder por eles. Quem está me entendendo, diga um amém. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ei, somos dele. Se de fato somos dele. Amém? 10. Tudo que eu tenho é teu. Paternidade gera herança. Foi explicado 7 domingos e um can. Paternidade gera herança. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Glorificamos Jesus? Isso aqui me veio, imagina no meu quarto, uma meia-noite mais ou menos, a Gabriela provavelmente dormindo, e eu tenho sido glorificado por ele. Falei, meu Deus do céu, será que eu glorifico ele? Enfim, não sei vocês. E tenho sido glorificado por eles, versículo 11. Não ficarei mais no mundo. Lembra que eu já estava explicando que Jesus estava partindo já para a sua paixão, para a sua morte, de crucificação, e óbvio, a ressurreição ao terceiro dia. Isso é para um outro tema. Então, não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Nós estamos no mundo. Ok? Eu vou para ti. Pai Santo. Está vendo o nome? Pai Santo. Então aqui Jesus coloca um atributo, coloca, né, uma característica, Pai Santo, a santidade de Deus. Logo abaixo ele vai falar Pai Justo, ok? Então se atentem. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O que nos torna um? A mensagem, o evangelho. Hein, Jorge? O que nos torna um? A fé. Ok? Mas eu vou explicar melhor isso. Então, é de essencial, de suma importância, a unidade. O apóstolo explica muito bem, né, que não é união. União, açúcar, faz bolo. Mas a unidade, a unidade da diversidade. Como Deus é trino, né? 3 pessoas da mesma essência, com os mesmos atributos, ok? Porém, um só. Nós somos muitos, porém um. Não é o lema da casa? É o lema da casa. Somos muitos, mas somos um. Amém? Na fé, na concordância, no amor mútuo.
na intercessão, na união do santo, na comunhão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim, habita no Anderson, no Hélito, no Ricardo, no João, entendeu? Na comunhão do Espírito Santo. Então vamos lá. Para que sejam 12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Então, esse é o link que eu estou fazendo. Aqui, os discípulos de Cristo Jesus, os apóstolos também ali, estavam entendendo, enquanto Jesus estava com eles ali. Ok? Então, Jesus os protegeu no nome, na autoridade, no caráter. Ok? Então vamos lá. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. A Escritura, ela tem que ser cumprida. Lembrando aquilo que eu te falei, nós sabemos quem é. Foi Judas. Ok? O próprio Evangelho de João, o próprio João fala que ele era ladrão. Ok? Então, a presciência de Deus, o que Deus sabe, não interfere. Ok? Por quê? Porque Judas ouviu a palavra. Por isso que eu falo que é muito sério quando a gente escuta o Evangelho, crendo em um Deus soberano, presciente e onisciente. Por quê? Porque Judas, ele pagou pelas suas más ações, ladrão, roubava, responsabilidade humana, entendeu? Então ele participou de milagre, ele participou da mensagem de Cristo, ok? Ele estava aqui na oração de Cristo Jesus, e o que ele fez? Permitiu que Satanás entrasse nele na ceia. Olha a responsabilidade, brecha, é muito sério. Então, todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra, a ministração do Evangelho de Cristo Jesus, louvando Ele, somos responsáveis, nós temos que tomar muito cuidado. Você tem que orar, assim como eu oro todos os dias, falo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o meu futuro, me alinha com a Tua vontade, entendeu? Não me deixe a mim mesmo, porque senão eu estou perdido, assim como Judas. Não me deixe a mim mesmo, não me entregue a mim mesmo. Me alinha com a Tua vontade, Espírito Santo, não me deixa. Não me deixa, Espírito Santo. Amém? Então, aqui, sabendo que desde o Antigo Testamento até no Novo, não é citado a profecia com um nome, porque poderia ser qualquer um. Entendeu? Poderia ser qualquer um deles. Só que aquele que manifestou maior obra de incredulidade, de desobediência, foi aquele que deu a brecha e Satanás entrou nele e acabou. E a Bíblia explica isso, que Satanás entra nele na ceia. E o que é a ceia? É o corpo e o sangue de Cristo apontando para a morte dele até que ele venha. Então, ou seja, tomou a ceia indignamente porque ele não discerniu aquele com quem ele estava se relacionando. E esse perigo é o que nós corremos aqui, eu e você. Toda vez, uma vez por mês. E não só isso, a nossa vida diária nos cobra esse relacionamento sincero com Deus, entendeu? Amém? Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá. 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Lembra no capítulo 16 que os discípulos eles se entristecem a partir do versículo 17, eles ficam tristes, ok? E Jesus fala para eles, naquele dia, nada me perguntareis. Muitas vezes, eu quero fazer uma semelhança aqui semântica das palavras para vocês entenderem. Alegria, presta atenção.
somente com o Espírito Santo habitando em nós. Fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Ok? Alegria, fruto do Espírito, fruto eterno da divindade do Espírito Santo habitando em nós. Ok? Felicidade, momento. Euforia, momento. Tristeza, momento. Alegria eterna. Quem está entendendo? Então, tá claro? Abertos a perguntas pós-culto, hein? Por favor. Se eu confundir alguém. Então, a alegria é dada pelo Espírito Santo, é um fruto dele habitando em nós. Acabou. Você pode estar triste e alegre ao mesmo tempo, não é contraditório. Quem está entendendo? Ô Diego, você é meio tristão, cara. Cara, às vezes eu sou, mas eu sou alegre. Amém? Ô Diego, você é meio alegrão, você está meio alegrão hoje, você está meio momentâneo, mas eu estou alegre. Estou meio felizão, mas estou alegre. Estou meio tristão, mas estou alegre. Amém? Quem está entendendo? Então, faça essa distinção. Uma vez perguntaram para mim, ô Diego, mas às vezes parece ser meio tristão, cara, meio... Eu falo, cara, não é, cara. Quando você crê em Cristo Jesus, o seu olho se abre, que para alguma situação, você não consegue ver mais, você não consegue ficar mais alheio àquela situação. Lembra lá que eu falei, eu comecei, Salmo 115, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, olhos, mas não vê. Torne-se igual a eles, aqueles que o adoram. Nós não somos idólatras. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós falamos, nós estamos... Cara, tem algumas situações, crimes, ou doenças, ou algumas coisas, que não tem como você se entristecer, caramba. Você vai viver. Sou cristão. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Cara, seus olhos são abertos, cara. Você está numa guerra, é chicote estralando no seu lombo, rapaz. Entendeu? Você vai viver momento, que nem eu fico muito feliz aqui, eufórico, não vejo, é quinta e domingo, sábado no culto dos jovens, eu gosto. Ok? Apesar de eu peço perdão para a igreja, e um ponto, de um defeito meu de não se relacionar tanto com as pessoas, o quanto deveria, espero que a igreja me perdoe, amém. Mas eu procuro, cara. Eu procuro essa unidade. Eu procuro, porque é essencial, é o que Jesus quer. Então só isso já gera em mim. Às vezes, casa deitadão de boa, entendeu? Aí você quer ficar ali, inerte, alheio. Mas não, cara, nós somos oriundos de um Cristo sofredor, de um Cristo intercessor. Não tem como. E eu peço perdão à igreja, por muitas vezes, está alheio. Entendeu? Isso aqui falou muito comigo, isso aqui foi pancadão. Amém? Então vamos lá. Então, a alegria é no Espírito, ok? A alegria é na salvação. O próprio Davi fala isso, né? Restitui em mim a alegria da tua salvação. Mas ele ia estar alegre na salvação, mas o pecado dele ali, ele ia estar triste. Várias vezes... Ele estava dançando na arca, e triste algumas vezes, normal. Nós não podemos perder a alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, agora eu não lembro, em Romanos, né, o apóstolo Paulo fala assim, que o reino de Deus é paz, não é comida e nem bebida, mas ela é paz, alegria no Espírito Santo. Entendeu? A alegria por toda a Bíblia? Amém. Então vamos lá. Então ore a Deus para ter essa alegria completa, que é o Espírito Santo habitando em nós, através da fé. Então vamos lá. 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Tá vendo? Você vai ficar felizão 24 horas com o mundo te odiando, mas você tem alegria. Amém?
Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos desse sistema caído. O mundo jaz no maligno. O que é jaz? É deitado, é acomodado. O sistema, não o eco. Os animais, a fauna, a flora, não. O sistema, né? O entretenimento, música, o apóstolo pregou, né? Deu uma lambada aí. O mundo jaz no maligno, entendeu? Então não tem como. O mundo nos odeia. Mas assim, o mundo tem que nos odiar pela palavra. Não por nós ser chato, inconveniente. É totalmente diferente. É pela palavra. É pelo nome que nós carregamos. Entendeu? É por viver aquilo que Ele quer que a gente viva através da palavra. Através do que está escrito. Amém? Então vamos lá. Então, nós não somos desse mundo. Ele também, Jesus, de frente com Pilatos, né? Eu não sou, você é rei? Não desse mundo. Amém? O ladrão da cruz, quando olha, os malfeitores da cruz, um olha para Jesus e fala: lembra de mim, quando voltares teu reino. Jesus é rei. E nós somos os seus súditos, rei dos reis. Amém? Nós fazemos parte do reino do Messias. Então vamos lá. Então, não que a gente também não tenha que ficar alheio totalmente a esse sistema. Não. Nós temos que votar certo. Ok? Nós temos que fazer certo para que estando aqui, nós não somos aqui. A nossa pátria é celestial. O apóstolo Paulo explica isso. Então vamos lá. 15. Não rogo que os tires do mundo. Por quê? Por causa disso. Por que que na nossa conversão nós já não morremos? Eu já me perguntei isso. Falei, nossa, meu Deus do céu, no início da minha conversão. Falei, ô louco, para viver assim? Que não me matou logo lá? Que eu acreditei? Mas por quê? Sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Aí quando você vai ganhando amadurecimento na palavra, né, que você vai lendo, o Espírito Santo vai, aqui filho, você lembra aquela palavra tola que você falou lá? Aqui o porquê. Aí você, Espírito Santo, me perdoa, meu Deus do céu, não me tira do mundo não. Quero ser sal da terra e luz do mundo. E é isso. Por isso que Ele não tirou você e eu, por enquanto. É para você fazer a diferença. Amém? Está aqui, 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que o proteja do maligno. Algumas versões está mal, mas eu vou explicar. Não é erro, eu vou explicar os dois pontos. O apóstolo Paulo fala que o dia mal chega, ok? Beleza? Nós vivemos no mundo caído, ok? Nós vivemos no mundo pecaminoso, nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, procurando obedecer a mensagem de Cristo, procurando obedecer a palavra, pecamos às vezes, nos arrependemos, choramos, pedimos perdão, e bola para frente, e beleza, ok? Então, nós estamos sujeitos ao dia mal, um câncer, um corona, sei lá, do macaco aí, e bater de moto, de carro, o filho ficar doente, enfim, ok? Nós estamos sujeitos, porque o mundo é caído, ok? Quem está entendendo? Quem estava aqui quando eu preguei que não haverá mais choro, não haverá mais dor, é na glorificação, é na eternidade, e o mar já não existe mais, amém? Então, aqui, algumas versões está, livra-nos do mal, ou livra-os do maligno, porque o mal é potencializado pelo maligno. Entendeu? Acontece alguma coisa na sua vida, o que Satanás faz? Potencializa aquilo. Então, Jesus, ele ora ao Pai em nosso favor, né? Os futuros discípulos, para que os livre do
maligno, porque o maligno vai potencializar o dia mal. Quem está entendendo? Amém? Então, quando você estiver no dia mal, você pode ter certeza absoluta que o maligno vai estar aqui, ó, querendo potencializar. Isso é porcaria mesmo. Mesmo nós sabendo, né? Mas Cristo fala que nós somos filho dele, filho do Pai. Então, nós somos porcaria filho. Vou falar de mim, né? Não vai que ofende alguém, né? Então o diabo vai estar ali. Não, é mesmo, você não presta mesmo. Olha o que está acontecendo com você, que fé que você tem. Ele está potencializando o dia mal. Entendeu? Você está, às vezes, uma tristeza profunda, um começo de depressão, alguma coisa, você tem que orar para que o maligno saia da casa, saia de perto, em nome de Jesus, saia maligno. Amém? Porque ele vai querer potencializar o dia mal. Ficou claro essa explicação? Algumas versões está mal e outras maligno. Beleza? Expliquei as duas aí. Então vamos lá. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. 17. Agora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Santifica, quer viver uma vida santa? Palavra, meditação, oração, leitura e aplicação. Ok? Por quê? Todos nós gostamos da verdade, ok? Então, não é arrogância minha, não é arrogância nossa. Se Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se Jesus fala que a palavra é a verdade, o resto é mentira. Não é arrogância minha, não é prepotência minha, nem nossa, ok? Jesus falou, está falado. Se a pessoa, várias vezes a pessoa fala assim, cara, você é arrogante em falar que você é detentor da verdade. Eu falo, não, eu não sou detentor da verdade. Jesus é a verdade. Quer reclamar, reclama com Ele. Eu só tenho fé nele. Eu só entreguei minha vida para Ele. E Ele falou, está falado, cara. Então, Jesus falou, está falado, ponto final, acabou. Amém? Ponto final de discussão. Então, você é o detentor da verdade? Então só você tem razão? Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a palavra dele é a verdade e acabou. Briga com ele. Ora, discute com ele, ué. Não é comigo que você tem, eu apenas creio, cara. Eu apenas creio e me debruço na Bíblia que é a verdade absoluta. Verdade absoluta. Não é relativa. Não tem relatividade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade e acabou. Há um só Deus, trino, que é Salvador, que é Criador, que é Consolador, que é Intercessor. O resto é resto é mentira, mentira. Pronto. 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Entendeu? Então, aqui é a obra, o comissionamento do ide pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-os o que eu disse, o que Jesus. Então, quando eu discipulo alguém, quando a gente batiza alguém, quando a gente prega a palavra ou aconselha a alguém, eu falo assim, terça-feira, eu estava conversando com o meninão falou assim, ele está aí? Não veio, né? Enfim. Aí, ele falou, você é um cara da hora, né, velho? Seu Jean aí, os jovens da igreja. Eu falei, para. O que nós somos? Falei, rapaz, Jesus é. Nós somos discípulos dele. Nós estamos ensinando você a guardar o que Jesus falou. Eu só estou sendo um mediador, um intercessor, que eu estou pegando a sua mão e colocando a mão na mão de Jesus. Parça, falei para ele. Linguagem bem jovem, né? Para quem eu falo as duas, eu vou para lá, vou para cá. Falei, bem, presta atenção. Não chega na escola ou nos seus pais, nos seus familiares e fala, nossa, encontrei um cara da hora. Primeira decepção que eu faço com essa pessoa, com você, que eu posso te decepcionar,
caiu por água abaixo. Jesus não te decepciona, man. Cara, eu, Jean, os jovens, é porque a gente tem mais contato com os jovens. Nós somos pessoas tementes a Deus. Fala assim, nossa, tem um cara temente a Deus lá. Tem uma igreja temente a Deus. Pronto, fala assim, joga nas costas de Deus. Porque eu posso. Sou falho, cara. Ser humano ruim. Entendeu? Quem está entendendo? Diga amém aí. Aí ele olhou para minha cara, pô, cara, você tem razão, cara. Vou falar isso. Eu falei, fala isso, cara, porque eu estou te prevenindo de decepção, cara. Ok? A decepção vem quando você coloca muita atenção em um ser humano caído. Eu falei, rapaz, olha para mim, velho. Falei, é Jesus, cara, é Jesus. Jesus. Aí, beleza. Seguiu em frente o discipulado com esse entendimento. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Então, o ID. Então, toda vez evangeliza alguém, cara, não fala, ó, congrego numa igreja, na Shalom, temente a Deus. Que a gente pode decepcionar. Tem pessoas temente a Deus. Tem lá, vamos lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a verdade. Entendeu? É o ID. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus, o que significa isso? Esse santificar de Jesus significa, como ele estava indo para a crucificação, ao Gólgota, então ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, quando o cordeiro, né, que iria ser imolado, tinha que ser santo, entendeu? Então ele fala, eu me santifico, ou seja, eu me separo, eu sou o sacrifício que vai morrer por eles, ok? Para que também eles sejam santificados pela verdade, pelo sangue de Cristo. Amém? Beleza? Até então, nas suas casas, e vocês leem também. 20, agora o 20, que é a oração que se estende a nós, século 21, 2000 anos aí de cristianismo, ok? Jesus orou por nós, Jesus orou por mim e por você. Agora eu vou voltar naquela questão da onisciência e na presciência. Ele já sabia que você ia estar aqui. Essa oração se estendeu a mim e a você, Ricardo, Miguel, Jorge. Jesus orou por nós. Jesus orou por todos nós. Basta nós respondermos em fé, em reconhecimento e crer. Responsabilidade humana. Ok? Versículo 20. Presta atenção. Minha oração não é apenas por eles. Ok? Entenderam o link? Jesus ora pelos primeiros discípulos, que eu já fiz o link jogando para nós. Agora o versículo 20 eu estou explicando que Jesus ora por nós, sem nós nascer, ele já sabia. É muito sério a onipresença, a onisciência do Deus que nós servimos. É muito sério. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, ele sabe o meu futuro. Me fez agarrar mais na Bíblia e falar, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer, me guia pela tua vontade. Sei lá, me bata na cabeça, faz alguma coisa se eu estiver fazendo alguma coisa muito, muito louca assim. Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Digam amém? Fala assim, ó, eu creio em Cristo. Ele é o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Amém? Glória. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio do quê? Por meio da mensagem deles. Dos discípulos, dos primeiros discípulos e apóstolos, ok? Agora, existe uma oração, presta atenção nisso aqui. Existe uma oração de Jesus por aqueles que irão crer pela minha mensagem e pela mensagem de todos nós que estamos aqui.
Você tem noção? Olha a seriedade disso. Você tem noção? Que basta a gente abrir a nossa boca e pregar a mensagem da verdade. Não um misticismo, com Bíblia, água ungida, e rosa, e... Não. Palavra, evangelho. Jesus morreu em nosso lugar. Não medianeira, sei lá o que, eu estou por fora, eu não quero nem saber mais, o negócio é Bíblia só. É Jesus, é palavra. Eu até faz tempo que eu não pesquiso mais nada das coisas loucas que acontecem. É Bíblia, é mensagem. Bíblia, Cristo morreu por mim e por você, somos pecadores. Se arrependa, o Cristo que cura, que liberta, que salva. Amém? Essa é a mensagem, o evangelho, a boa notícia, que nós íamos para o inferno e Jesus morreu em nosso lugar. Essa é a mensagem. Milagres, as coisas que acontecem, é mimo de Deus, é soberania, é poder de Deus. Poder de Deus. Amém? Então vamos lá. Pela mensagem deles, 21. Para que todos sejam um. É a mensagem que nos une. Igreja, é a mensagem que nos une. Repito, me perdoa, mas eu vou. Vida de igreja. É essencial, ferro afiando ferro. Mas lá só tem pecador, seja bem-vindo. Cabe mais um. Lá só tem hipócrita, seja bem-vindo, cabe mais um. Eu sou o pior dos piores. Rapaz, eu estrago aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Mas Cristo quis assim, Ele orou por mim, então. Quem está entendendo? Isso, você pensando assim, você diminui o dodóizismo. O mimimi, sabe? Mas não é fácil. Ferro afiando ferro é embaçado, hein? Sai faísca, né? Quem viu já no esmeril, né? Mas é bom, é maturidade. Entendeu? É maturidade. Porque às vezes no discipulado, a pessoa fala para uma coisa para mim, eu falo, cara, você está errado, cara. E a pessoa normalmente não quer ouvir que está errado. Só que quando eu falo que a pessoa está errada, não significa que eu também não sou falho. Eu falo, cara, nisso você está errado. Eu erro em outra coisa. Melhora nisso, entendeu? Eu tiro a trave do olho, mas já tirando a minha aqui também, assim, ó. Entendeu? Eu tiro a trave do meu, já tirando da do cara. Eu me coloco, eu tiro o cisco do meu olho e tiro o cisco do olho do cara. Entendeu? Eu sei quem eu sou. Entendeu? Então, somos um. Tem uma música top, eu até mandei pro Jean, né? Somos um. É um rock bem legal, eu gosto. Então vamos lá. Para que todos sejam um. Pai nosso. Por que Pai nosso? Porque é Pai nosso. Pai da diversidade. Cada um tem sua digital. Os irmãos, gêmeos, têm digitais diferentes. Quem está entendendo? É a unidade da diversidade. Amém? Então vamos lá. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só a seriedade. O mundo tem que olhar para a igreja, o corpo de Cristo, e falar assim, Deus enviou. É de Deus. A unidade. Sem tretaiada, entendeu? Nossa, enfim. Então vamos lá. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. O que nos une, presta atenção, nós somos irmãos, ok? Nosso DNA está no sangue de Jesus, entendeu? Se puxar o nosso, Jorge, se puxar o nosso DNA, nós somos irmãos, porque o sangue é um só. Quem está entendendo? Entendeu? Então o sangue de Cristo Jesus, passando na veia que é o corpo dele, por isso que membro fora do corpo é membro morto, porque não passa o sangue. Quem está entendendo? Então nós precisamos congregar, entendeu? Para o sangue passar na minha cabeça, passa aqui, vai ali, nos tornando um. E o nosso DNA, o DNA dos céus,
O DNA de Cristo Jesus, do sangue derramado. Somos muitos, mas somos um. Pela palavra, pela fé em um único Deus, que é trino, que é triuno. Você escolhe o que você quer falar. Amém? 3 pessoas, um só Deus. Não é 3 deuses, 3 pessoas divinas, formando um só Deus. Está escrito aqui. Amém? Então, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. O amor por Cristo Jesus, pela palavra, nos une. E o amor do Pai, por causa do nosso amor pelo Filho, nos une. O amor do Pai está derramado em nossos corações por causa do nosso amor no Filho. Quem está entendendo? É interessante isso aqui. Eu fiquei preso aqui, falei, meu Deus. Igualmente, aquele que ama Jesus obedece seus mandamentos, será amado de meu Pai, e eu irei morada neles, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Está vendo? Jesus aqui reitera a eternidade dele, ok? O verbo encarnado. João explica muito isso, por isso que eu gosto muito do Evangelho de João. Não só o Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª João e o Apocalipse também. São esses livros que ele escreveu, ok? Então, vamos lá, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Ei, você é do Pai. Nós somos do Pai. E se nós estamos aqui, Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, porque, né, o que ele fala? Onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei. Então é porque ele quis estar aqui e você está aqui porque ele quis. Quem está entendendo? Cara, você tem uma noção? Você tem noção? Não existe acaso. Ninguém está aqui por acaso. Às vezes estava de boa na sua casa, e você fala, nossa, eu vi no Face lá um Shalom. Eu vou ver onde que é esse negócio aí. Ou alguém te convidou. Não é por acaso. Eu não acredito em acaso. Esse acaso, pai. Eu acredito em soberania. Presciência. Quando eu estou ali no fundo e vejo uma pessoa entrando, Deus já sabia. 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 Basta você saber o que fazer com a mensagem. Responsabilidade humana. É muito sério. Isso me gela. Então vamos lá. 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Está vendo? Continuarei. Mas como que vai continuar se ele vai morrer pela obra do Espírito Santo? E Jesus, ele garante, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É na pessoa do Espírito Santo habitando em nós e regendo a igreja. E quando eu falo igreja, esquece placa de igreja, Ministério Apostólico Shalom. Eu estou falando do corpo de Cristo, da mensagem de fé, daqueles que carregam a mensagem do Cristo, único e suficiente Salvador, ressurreto, vivo. Amém? Então vamos lá. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Querido, presta atenção aqui. Nossa, essa é top, hein? É essa. Nada além do sangue.
Qual é a aplicação? O que você tem que sair daqui pensando? Que existe uma oração e essa oração implica ação. E essa oração implica resposta. Ok? Saiam daqui, na casa de vocês, leia de novo. Não fica só no que eu falei. Abre a Bíblia e fala, Espírito Santo, confirma isso aqui. E Ele vai confirmar. Porque a palavra é dele. O Espírito Santo que inspirou a palavra é o Espírito Santo que habita em mim e em você. Amém? Então a gente tem o autor, não o escritor. O escritor foram os profetas, os reis, apóstolos. Mas nós temos o autor que pode explicar a palavra, a mensagem, habitando dentro de mim e de você. Se arrependa do seu pecado, peça perdão, não vive atormentado pela culpa do pecado, creia num Cristo real, vivo, eterno, creia nessa oração, o Deus que ora, orou por mim, e nós devemos orar um pelos outros. Tiago explica isso, orai-vos um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Intercessão. Quem está entendendo? Amém? Então, essa é a aplicação. Depois dessa explicação, essa exposição, eu quero que vocês saibam disso. Que não existe um Deus alheio. Não existe um Deus distante. Existe um Deus presente. O Deus que ora. É o nosso Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. A Ele a glória. A Ele a glória.